Olá pessoal, vamos refletir hoje sobre a necessidade de repouso. Você já deve ter observado o quanto nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós, eles viviam melhores que a gente, eram mais tranquilos. Eles tinham tempo para sentar nas calçadas e bater papo. Levavam uma vida mais sossegada. E quanto nós precisamos de repouso? Pelo menos aquele cochilo de 15, 20 minutos após o almoço. Isso é muito reparador. Mesmo as máquinas, elas precisam de manutenção, de reparo. Nosso cérebro é de fundamental importância que a nossa mente descanse, porque nós estamos muito cheios de informações. O computador, quando está muito cheio, o HD, o que é que você tem que fazer? Ou você vai esvaziar, ou você vai comprar um pente de memória, vai aumentar a capacidade do computador, porque senão ele fica lento. Às vezes nós ficamos improdutivos e o problema está na falta de repouso. No Evangelho de Marcos 6, versículo 31, capítulo 6, versículo 31, diz assim: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Aqui está Jesus falando com os discípulos, chamando a um lugar à parte. E se você ler o Novo Testamento, você vai observar nos Evangelhos, muitos momentos Jesus se retirava para os desertos para orar, para meditar, para repousar, para descansar. Há quanto tempo você não descansa? Há quanto tempo você não desliga da tomada, não desconecta? E aí você fica com aquela sensação de dormir e acordar já cansado. Às vezes, para melhorar a produtividade, é preciso uma pausa. Mesmo no trabalho, pausas pequenas de 5 minutos, você sai, toma água, levanta, estica as pernas. É importante isso. O descanso, ele é reparador, porque ele alivia as nossas tensões, nos tranquiliza. E é algo extremamente vital. O salmista reconhece isso no Salmos capítulo 3, versículo 5, ele fala: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É importante você dormir bem, dormir tranquilo, dormir sem agitação. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. É doce, Eclesiastes 5, versículo 12. Se você não parar, a vida vai te parar. Às vezes, tem uma frase que diz assim: diante de um abismo, a melhor decisão, a melhor maneira de ir para frente é dar um passo para trás. Porque se você continuar indo para frente, você vai cair no abismo. Então, é necessário às vezes parar, pensar, refletir, relaxar, desconectar. Lucas 8, do verso 22 ao verso 25, conta a história que Jesus estava atravessando, mas os discípulos para o outro lado do mar, e de repente sobreveio uma grande tempestade. Os discípulos ficaram atônitos, apavorados, angustiados, e vão para um lado, vão para o outro, remam, homens experientes, mas não conseguiam dominar o barco. E quando eles buscam Jesus, onde Jesus estava? Dormindo na proa, relaxando. Jesus descansava, ele sabia da necessidade, da importância do repouso, do sono. E Jesus estava tranquilo. E os discípulos ficam apavorados, e aí chamam Jesus, fala: vocês porventura não têm fé? Para dormir bem também tem que ter fé, tem que descansar em Deus. Parece que não tem conexões as coisas e relações, mas tem. A pessoa de fé, a pessoa que descansa em Deus, ela consegue dormir bem. Ela é equilibrada. Agora, também a Bíblia faz a advertência: aquele que só quer dormir, que não quer trabalhar, que só pensa em descansar. Existe um momento para todas as coisas. Não ames o sono para que não empobreça, abre os teus olhos e te fartarás de pão. Provérbios 20, versículo 13. Então, procura um caminho do equilíbrio. Os excessos, evite-os, são perigosos. Durante o sono, nosso sistema imunológico, ele libera a secreção de hormônios e consolida a memória. Entre outras funções, é de extrema importância para o funcionamento correto do nosso organismo. Logo quando dormirmos e dormimos bem, quando a gente relaxa, dorme um sono tranquilo, passamos por um processo de profundo relaxamento. Uma boa noite de sono auxilia no vigor físico, previne osteoporose, a flacidez muscular, melhora o aprendizado,
melhora o humor. Tem pessoas que estão mal-humoradas, é falta de sono, é falta de dormir bem, de repousar. Renova a nossa coordenação motora, a capacidade de planejar e executar tarefas, nossa criatividade, nossa atenção, nosso equilíbrio está intimamente ligado a uma boa noite de sono. Pessoas que desprezam isso vão ter problemas lá na frente, já estão tendo problemas. Assim, quando a gente não dorme bem, a nossa memória fica falha, ficamos irritadiços, sentimos cansaços constantes, dor de cabeça, indisposição. O que é que a gente pede de repousar, de dormir? Ansiedade, preocupação, as fobias, excesso de recursos eletrônicos, uso excessivo de smartphone, de tablet, de computador, de estar o tempo todo com videogame, fazendo jogos, e o tempo todo batendo papo na internet, no chat, em tantos outros recursos eletrônicos. Cérebro acelerado, pessoas que acumulam informações, o cérebro não para nem à noite, está em atividade intensa, excesso de iluminação, é preciso um ambiente um pouco mais escuro. As nossas cidades estão mais iluminadas do que há 20, 30 anos e mais barulhentas também, então as pessoas dormem menos. Já foram feitos estudos nesse sentido. O indicado é dormir de no mínimo 6 horas, entre 6 e 8 horas por dia para um adulto é suficiente. Dormir bem, sem interrupções, com sono de qualidade. E alguns atos vão ajudar. E a gente ter alguns cuidados antes de dormir, não estar conectado pelo menos uma hora e meia antes, desconectar. Não estar em atividade intensa, procurar fazer atividades físicas pelo menos 3 horas antes, para não ficar próximo à hora de deitar. Procurar relaxar um pouco, ouvir uma música, um ambiente um pouco mais escuro. Isso vai nos ajudar a dormir melhor, porque a falta de sono, o cansaço, a falta de repouso, ela implica em doenças crônicas, ajuda no desenvolvimento de diabetes, ajuda a ter problemas cardíacos, e você vai ficar constantemente agitado. Procura repousar, procura relaxar. Conta a história que um homem, ele tinha o sonho de conquistar o Aconcagua, que é um dos montes mais altos do mundo e um dos mais desafiadores. E ele vai escalando e tinha um sonho de chegar lá sozinho, não pediu ajuda a ninguém. E quando ele está chegando próximo ao topo, aquele monte, ele tem ocorre um número muito grande de deslizamentos, e de repente há um deslizamento e ele começa a cair. Quando ele começa a cair, ele começa a relembrar na sua vida tudo aquilo que ele tinha vivido, tudo que ele tinha passado. Quantos momentos, quantos sonhos, quantas renúncias para chegar até ali, quanto esforço. E aí ele começa a orar: meu Deus, me dá uma solução. E enquanto ele vai descendo e pensando isso, de repente ele sente um puxão muito forte no seu corpo, que quase o parte ao meio. E ele para e lembra que ele, todo alpinista experiente, ele vai colocando cravos, né? Vai colocando, marcando e amarrando para que, se tiver emergência, ele não desça direto no abismo. Ele tinha colocado aqueles pontos, aqueles piquetes ali. E quando ele está ali, ele começa a orar: meu Deus, me mostra um meio para eu sair daqui, porque senão eu vou morrer de frio com essa avalanche, e não tem ninguém aqui, não adianta eu gritar. E veio uma resposta dos céus, uma voz dizia: corta a corda. Só que aí ele, já escuro, ele imaginava que estava muito alto, ainda se cortasse a corda, ia se espatifar no chão. E ele segurava mais firmemente a corda e continuava orando. E a resposta continuava: corta a corda. E ele apertava mais forte e grudou. E foi achado no outro dia, grudado na corda, firmemente, já congelado, sem vida, pela equipe de resgate, a menos de 1 metro do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele cairia normalmente e não ia acontecer nada e ele ia conseguir se livrar. Mas quantas vezes nós precisamos repousar, cortar a corda desses excesso de compromissos, relaxar, descansar em Deus, repousar. Cortar a corda desse ativismo que nunca para, dessa preocupação exacerbada. Cortar a corda dessa ansiedade para resolver as coisas.
e a gente se agarra ainda mais a ela. Não existe meia fé. Se apegue a Cristo. Se Ele falou para você cortar a corda, corte. Descanse nele. Você precisa de repouso. Para dormir, não há nada melhor do que um coração pacificado. Abraça a paz de Cristo. Repousa. Que Deus te abençoe. Te dê uma semana de paz. E que você descansa nele.